Oi, galera, tudo bom com vocês? Nosso fim de domingo está terminando, né? Para que uma madrugada linda aconteça e a gente se revigore, não é verdade? Com as estrelas, né? Então é isso aí. Praticamente, né? Eu não sei, mas eu acho interessante, né? A gente mostrar como Deus está em todas as coisas, não é verdade? Ao mesmo tempo, abraçando quem a gente é, que é o mais importante, que a gente tem que buscar a gente dentro do nosso portal, do nosso eu, né? Então é isso aí, né? Como que fala, né? Verdade, assim, acima de tudo, né? Espera aí, gente, espera aí, minha conexão tá lenta, por incrível que pareça. Espera lá. Ô, lasqueira. Não é fácil, né, gente? Mas a gente tenta, né? Fazer o nosso melhor. Mas a internet já começou a dar problema. Depois de dar muita chuva aqui, atrapalha, sabe? As antenas das operadoras. Então aí a gente já viu, né? É o ó do borogodó, né? É assim mesmo, né, gente? Então, por incrível que pareça, né? Amiga de vocês, Debbie Cristina Paz, né? Está aqui para... Opa! Está aqui para manifestar, entendeu? O que podemos fazer para a gente encontrar a nós mesmos dentro da gente, né? E é muito importante, né, a gente fazer isso agora, tá bom? Certo? Espera aí, né? Espera lá, aqui, né? Uma das lições, assim, espirituais mais importantes que eu tive é o que eu receberia se eu arriscasse me abrir e amar a vida como ela é. É uma grande pergunta, né? Mas aí a gente vê que não existe entrelinhas de bom comportamento, aquela coisa no céu, aquela coisa toda. Né? A gente interpreta como é, né? Não há garantia, né, de recompensa que fará a gente se sentir melhor. Porque o amor, ele não é autocentrado, né, gente? Eu negava o meu amor no mundo porque queria ter certeza de que eu me arriscaria, quer dizer, se eu arriscasse abrir meu coração, eu seria recompensado com a felicidade duradoura. Ai, ai, ai. A gente cai nessa, né? Fazer o quê? Porque a gente agiria com base, né, numa perspectiva pessoal da gente, né? Procurando a gente se manter seguro, né? Entendeu? Segura, né? E o fato da gente usar a meditação, né? Procurar, entendeu? Sobre a resposta à nossa pergunta, né? Eu digo que a meditação me levou a ver que o amor exige um sacrifício do eu limitado, sabe? Aquilo que nos prende dentro das nossas prisões interiores ou psicoemocionais e traumáticas, que impede o nosso voo, né? Mais alto. E a gente se melhorar melhor como ser humano, elevar a alma, a consciência, a gente se amar mais com amor próprio, autoestima, valorização, respeito, autocuidado e autopreservação também, mas de uma forma mais segura, mas não exagerada, nada exagerado, tudo no seu devido limite, entende? Para que a gente possa viver de uma forma gostosa, entende? Mas para isso a gente requer que a gente deixe de levar a vida da gente em direção a essa lacuna de altruísmo
sem qualquer expectativa de resultado final, entendeu? A gente não pode se doar ao outro se o outro não tem nada para dar pra gente de volta, sabe? A gente não quer também aquela coisa de ficar prendendo de retorno. Mas a gente tem que encontrar as pessoas que são da mesma mônada que a gente, entende? Que pensam, são semelhantes a nós e estão aqui pelo mesmo motivo, entende? Da mesma vibe, da mesma frequência, entendeu? Né? Aí que tá, né? Mas aí a gente é boa demais, a gente é generosa demais e a gente só se machuca, né? Porque a gente tem que aprender a filtrar as coisas, pessoas, situações e tudo na nossa vida. E colocar limites com relação a pessoas tóxicas, a pessoas abusivas e tudo mais, né? Não é verdade? Porque senão as pessoas acabam... a gente acaba levando o peso dos outros nas costas, a gente acaba levando responsabilidades que não são nossas, problemas que não são nossos. Então, a questão dessa abertura para fora é perigosa quando a gente não está preparado por dentro ou curado por dentro, entende? Né? É complicado, né, para muitas pessoas entender essa coisa, mas para mim é fácil, porque eu passei por tanta coisa nesses 60 anos, vocês não têm noção, né? Eu acho que o aprendizado foi grande, né? Eu só devia ter feito o curso de psicanálise, quem sabe ainda faço, né? Com a Andréia, vamos ver. Ou com a Débora, vamos ver, né? Ou com a Ana Beatriz. Vamos ver, uma das três amigas aí, vamos ver, né? Mas voltando ao assunto, né? Que a gente está trabalhando no nosso psicoemocional, né? Em uma realidade mais horizontal, né? A gente teme não ter aquilo que a gente pensa precisar para nos sentirmos inteiros de novo. É aquela luta para preencher os vazios de dentro. Mas é tão fácil, né? Só a gente voltar para dentro e se amar. Mas para certas pessoas que estão tão viciadas, tão hipnotizadas, tão sequestradas pela Matrix e pelo autocontrole da boiada, do consciente coletivo, não consegue sair disso. Principalmente se ela tem algum vício, alguma coisa, sabe? Que atira da plenitude do ser, da sua essência, da sua pureza divina, e faz com que ela fique na sombra ou na treva, que ela, às vezes, ela mesma cria. Por situações mal resolvidas, né? Com certeza, mal resolvidas por ela mesma no lado psicoemocional, traumático, talvez da infância, da adolescência, sei lá, ou até de vidas passadas. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e a meditação, a yoga e o tai chi, né? E outras coisinhas mais, né? Como a oração, né? Que é tão importante, os mantras entoados, né? Uma boa leitura de espiritualidade, né? Para abrir a nossa consciência, trazer mais autoconhecimento para a gente, respostas que a gente tanto procura, né? E quando a gente desperta para a bondade da nossa natureza essencial, a gente realmente se senta em Deus, gente, porque Deus está dentro da gente. Quando a gente se apaixona por si mesmo, se ama, a gente descobre Deus dentro da gente. É maravilhoso. Eu não vou me delongar nesse assunto, porque eu estou tão chorona, tão emocionada com tanta coisa que, nossa, é melhor não falar. Mas quando a gente se abre totalmente para cada momento, né, de maneira como ele acontece, entendeu? A gente se torna como um fluxo da nossa própria existência. E nessa realidade agora vertical, a gente dá e recebe. O dar e receber não tem sentido, porque o amor não pode ser agarrado. Não, ele tem que ser sentido, elevado, né? Né, gente? Na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, né? Na abertura do ser, o amor é o fluxo ilimitado de um coração desobstruído, sem traumas, sem mágoas, sem cicatrizes, sem dor, sem sofrimento. Por isso que é tão importante a psicanálise para ajudar nesse sentido, tá, gente? Né?
E também atividade física, a natureza, estar com a natureza, né? Buscar ter um jardim, uma horta, ter o seu pet, cuidar da sua casa com amor, sempre estar colorindo, sempre estar tendo flores, aromas, né? Tão importante incenso para manter a casa limpa, ervas, né? Para manter a casa limpa, sem fazer uma defumação uma vez por mês, fazer tanta coisa boa. Também por você, para tua família, tomar um banho de ervas, às vezes a pessoa está carregada. Eu não sei, quando a gente cuida do nosso ser, do nosso coração, da nossa essência, do nosso, sabe, da nossa alma, a gente cuida melhor do que é nosso. Nossa casa, nosso jardim, tudo à nossa volta. Nossa família, tá? Nossos pets, é por aí. Né? Quando a gente tá cura, a gente busca a cura, aí essa abertura, né, maior acontece. E nosso caminho para fora está aberto. Só que a gente precisa ser um pouco ermitão primeiro, né? Tá pronta mesmo, preparado, sabe? Passar tudo no filtro, dar o reset, upgrade, download, depois aí sair para fora com o pé no chão, consciência elevada, vibe e frequência lá em cima, e de bem com a vida, de bem com o planeta, de bem com todos, entendeu? Mas, né, colocando limites, né? E outra coisa, não falando nada para ninguém da tua vida, da sua vida pessoal, do trabalho, das suas coisas para ninguém, tá? Hoje em dia tá perigoso falar sobre a vida da gente para as pessoas, principalmente para aquelas que a gente não conhece direito, que pensa que conhece, tá? Tá bom? A gente tem que caminhar com pessoas que sejam da mesma vibe da gente, espiritual, entendeu? Da mesma vibe interior, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso lado oriental, para a gente unir o oriental e também a nossa fé, lá em cima com Deus, com a fonte, tá? A religião, ela simplesmente nos direciona, mas é a fé que move montanhas na nossa vida, tá bom? E a sinceridade e a verdade do nosso coração elevado a Deus, entende? Né? Que nos libertemos das amarras, né, do passado e das amarras que criamos dentro da nossa própria mente. Porque a mente mente, ela trai, ela engana. E o ego faz a mesma coisa, te segurando para impedir você de evoluir, de voar alto, de ser melhor, né? Então por isso que os pecados capitais, já estou falando, pecados capitais, sai dessa que é furado. Por isso que a autoanálise é tão importante, né? E há realmente uma dor nesse desdobramento todo, né? Porque o nosso coração é um canal, né, que conduz o rio da vida pra gente. É uma renovação diária, uma regeneração, uma autodescoberta a cada dia, a cada instante, um fluxo de coisas novas quando a gente se abre para o novo, né? Quando a gente se liberta do passado, perdoa as pessoas e solta, liberta, desapega e segue o que realmente teu coração, tua intuição e a tua espiritualidade te direciona a ser feito, né? Por você e por tantos, não é verdade? Ter um coração sem preconceito, sem diferenças, sem julgamentos, sem comparações, sem, sabe? Responde realmente às circunstâncias, né? Do sentimento momentâneo, né? De momento a momento, né? E quando a gente retém padrões defensivos, o fluxo natural da gente sofre uma constrição. E aí o nosso coração perde essa capacidade maior de sentir, entendeu? De ser humano, de ser essência. Porque é um aumento tão grande de energia bloqueada que acontece nessa explosão de emoção, né? Por incrível que pareça. Estou vendo uma lagartixa no vitrô. Faz tempo que as lagartixas não aparecem, pensei que tinham sido extintas por aqui.
não sei na sociedade. A questão da emoção, né? A emoção é uma fúria autojustificada na qual a gente pensa que a gente está absolutamente convicto da culpa do outro, né? Mais fácil culpar o outro do que a gente se enxergar e ver realmente quem fez a cagada, né? É por aí, né? Ou uma tristeza que, né, que vem, submerge, né? E aqui simplesmente a gente não consegue tolerar, né? Aí que tá. Coisas mal resolvidas, eu falei antes, né? Tá vendo? Só que louco. E às vezes é o medo também que paralisa a gente, né? Que deixa a gente apavorado por causa daquilo que pode ter acontecido lá atrás ou acontecer de novo. Por isso que a gente tem muita gente que tem síndrome de pânico ou pânico por causa de ansiedade, entendeu? Por aí, né? Porque é sempre uma relação baseada no passado, você já percebeu? Passado mal resolvido, pendência. Por isso, gente, libera essa porcaria, vocês vão estar livres disso aqui, para voar, para se tornar cada vez melhores, cada vez mais luz na vida de vocês, mais coisas boas, entendeu? Por mais que tenha perrengue, vai ser menos perrengue do que vocês imaginem, mais bênçãos na vida de vocês. Se vocês estiverem abertos a isso também, né? Claro. Porque, diferentemente da emoção, o sentimento não tem nenhum enredo ligado a ele, né? Sentimento é sentimento, emoção é uma reação, né? Então, praticamente, ela é uma simples resposta ao momento que a gente está passando, entendeu? Né? E esses sentimentos são sempre a verdade daquilo que existe, né? Enquanto a emoção é uma mentira originada do que aconteceu lá no passado e que você trouxe à tona, por incrível que pareça, né? E aí a gente fala, pô, nossa, quantos sentimentos são repetidamente negados, né? Nós esquecemos da completude de nossa natureza essencial. A maioria esqueceu, com certeza. E a ferida mais profunda que podemos carregar no coração é a dor desse esquecimento, né? Vocês sabiam disso? Mas quando a dor é grande demais para a gente suportar, a única saída é mergulhar nela. Então tem muita gente que vive de dor, não de amor. Porque falta amor próprio para libertar essa dor, aceitação da sua criança interior e tanta coisa, né? Aceitação, né? E liberação de tudo isso, né? Porque a verdade do coração despedaçado, né, gente, é revelada nesse sentido, né? Vocês sabem que vem à tona, vem com tudo, né? E se a gente não tem autocontrole, não tem equilíbrio, não tem harmonia interior, a gente não tá com uma cabeça mais elevada nos pensamentos, no intelecto, na razão, a gente acaba se perdendo. Por isso que a gente tem que ter o autocontrole e o equilíbrio entre o racional e o psicoemocional, entendeu? E o mental. Porque senão a gente pira, entendeu? Por isso que é tão importante o espiritual. A gente trabalhar o espiritual para poder agregar essa harmonia geral do nosso ser para ajudar a gente. Porque quando a gente libera as lágrimas, né, que a gente não derrama há 20, 30 anos, de uma vida inteira, talvez, para o seu autêntico eu, verdadeiro mesmo, sabe de quem é você de verdade, né, que se perdeu no meio de todos os devo e não devo fazer, entendeu? O rio de mágoa, né, entendeu? Cura suas feridas nesse momento, quando você coloca-se para fora de uma forma verdadeira, xinga, coloca tudo para fora e chora. É a melhor libertação que tem. Consciente, com certeza, daquilo que veio à tona e que precisa ser liberado. Por isso que o perdão é tão importante, né? O auto-perdão também e a autocompaixão. Leia a Messa Coen que você vai entender por que eu estou falando isso. Né? Ela que me salvou. Não são apenas os grandes traumas que a gente deve lamentar. Eu acho que a gente não deve lamentar nada, né? Mas também as feridas do dia a dia, né? Os sonhos que foram destruídos por causa das pessoas, a perda de fé, que por causa dessas pessoas a gente acaba perdendo a fé na gente e na vida e em Deus. Os fracassos, as coisas que a gente, por causa das pessoas e por causa que a gente também não se empenhou, não tentou melhorar, entendeu? E tudo mais, isso acontece.
os erros, né, que a gente comete, mas é para o nosso aprendizado, né, claro, com certeza, interior espiritual, para que a gente se torne uma pessoa melhor, mais espertinha, né. E os desapontamentos, né, porque às vezes a gente cria tanta expectativa em certas coisas e pessoas, caminhos, que a gente se desagrada quando esses caminhos, relacionamentos ou coisa parecida não se tornam reais pra gente ou vivenciáveis, entendeu? Do jeito que a gente gostaria. Mas aí que tá, né? Nada acontece pelo gostaria, você entendeu? Nem o deveria. Sabe por quê? Porque assim, ó, tudo acontece no tempo de Deus, na hora de Deus, o melhor para você. Agora, se você quer controlar até o que Deus está querendo fazer por você, você bloqueia tudo que Ele está te mandando. Entendeu? Aí a culpa de quem? É tua. Nada mais do que a sua culpa que você está bloqueando. Porque você está querendo ser mais do que Deus, você não está acreditando nele totalmente, nem se entregando totalmente a Ele, a fé que você tem nele e o que Ele pode fazer por você. Olha a diferença, né? Né, galera? É mais ou menos isso. Eu espero que essa live seja salva, viu? Porque eu estou me empenhando totalmente para que todas as pessoas possam ter um alento, uma direção, uma esperança nesse sentido, né? Ai, ai, mas não é fácil. Eu passei por tudo isso, gente. Hoje, graças a Deus, eu já aprendi a liberar toda essa energia e voltar para dentro de mim sem medo, sabe? Mas a coisa mais importante é que eu tive fé e deixei fluir as coisas, tá? Sei que tive alguns momentos que eu dei uma caidinha, mas foi aquela caidinha de 2 minutos, já levantei. Por quê? Porque a gente tem que orar e vigiar a gente mesmo para não dar brecha para o mal. E nem para as pessoas erradas, tá? Né? Ela não é. E vale a pena a gente lembrar que, né, que mesmo que a menor das feridas, né, quando a gente ignora ela, ela cria uma fissura difícil de fechar, viu, gente? Né? Então, as maiores, tais como abuso físico, emocional, abandono infantil ou perda de um ente que a gente amava demais, são feridas que precisam ser acalentadas na parte mais carinhosa do nosso coração. Ele necessita de uma extrema sensibilidade ó, e amorosa paciência para a gente cuidar disso, entendeu? E algumas vezes a gente requer ajuda realmente de um psicanalista, entendeu? Não um psicólogo, mas um psicanalista, né? E às vezes até, né, de um psiquiatra, mas eu acredito que não. Isso só em casos bem assim, né, ferrados, né? Quando a gente não consegue mesmo sair daquilo que a gente criou dentro da nossa mente, entende? E às vezes vira uma doença, né? Uma esquizofrenia, uma paranoia, e precisa de um tratamento à parte, né? Medicamentoso, acredito, né? Porque como um terapeuta, um curandeiro, entendeu? Um xamã, né? Um reikiano, ela não é? Ela não é? Então, mas é nas situações do dia a dia que realmente a gente pode voltar a nossa atenção, né? E dar boas-vindas ao milagre da cura, né? Através desses seres de luz que estão aqui para curar a gente, né? Curar nossa energia, curar nossos pensamentos, sentimentos, emoções, curar aquilo que realmente está dentro da gente e a gente não sabe como fazê-lo, né? Graças a Deus, a maioria dos psicólogos hoje já são terapeutas holísticos ou terapeutas integrativos, graças a Deus, né? E cada interação que a gente tem com outro ser humano, seja ele o carteiro, nosso sócio de longa data, né? Cada interação que a gente faz com o mundo, seja comprando na mercearia, no shopping ou fechando negócio com algum cliente, alguma coisa, cada projeto, né, que a gente executa, seja fazendo um bolo ou escalando uma montanha mais alta, né? A gente carrega possibilidades de sofrimento se as coisas não acontecem como gostaríamos. Aí que tá, né? Por isso, né? Mas cada uma delas, né, também nos proporciona a oportunidade de escolhermos o poder curativo do amor, né? Em vez da gente ficar procrastinando, né? Lamentando, murmurando, jogando praga, maldição em todo mundo,
só porque aquilo que você quis, do jeito que você quis, não aconteceu do jeito que você queria, né? A gente não manda nada nesse mundo, a gente simplesmente é instrumento de luz. Se a gente fizer realmente se entregar a Deus totalmente, a fonte e a nossa missão, nosso propósito aqui, tudo muda. Mas tem que ter amor para que isso aconteça. Amor por si mesmo, amor pela vida, amor pelas suas coisas. E não querer ser Deus, o maior do que Deus, o melhor do que Ele, para saber o que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para você, Deus sabe tudo. Eu aprendi duramente isso aí, né? Porque o ego sempre ataca, né? Quer pegar a gente, né? Eu mando o meu sempre ir lá na esquina para ver se eu tô lá e não voltar, sabe? Tipo assim, né? Porque a gente sabe, eu acho assim, a nossa vivência é bom porque a gente sabe os mecanismos que o ego usa, que a mente usa e que o mal usa. Então, você fala, né? Macaca véia, né? Fala sério. Eu tô que nem o Godzilla já. Só acordo de vez em quando chama, né? Entenderam, né? Mas, né? Mas é bom a gente procurar uma ajuda especializada, gente. Quer não, ou ao final, nossa vontade de amenizar a dor, né? O que importa, né, pra gente, né? No final é a vontade mesmo de amenizar essa dor, tirar de dentro da gente. A gente quer ser feliz, a gente quer ser livre, a gente quer, sabe, alegria na nossa vida, felicidade, contentamento, satisfação, realização, conquistas, vitórias, né? A gente não quer ficar nesse sofrimento pirado aí, né, ou não é? Porque o que é mais importante é o encontro amável da dor no âmago da consciência. Porque chama bondade amorosa para onde ela já foi esquecida, que é dentro da gente, dentro do nosso coração, nossa alma, nosso ser. Então, a entrega consciente a essa abertura vigilante é o começo de uma limpeza profunda que leva você da raiva à tristeza, à traição, à vergonha, à solidão todo matiz, né? É um sinal são sinais emocionais no meio disso tudo, né? É uma prática contínua que desenreda camadas da dor, entendeu? E leva vocês, entende? Nossa, não cheguei lá ainda. E leva vocês, entende, à realidade nua e crua da emoção, para a delicadeza dos sentimentos. Não é algo que a gente faz, mas alguma coisa que acontece quando a gente deseja conhecer verdadeiramente cada momento como ele é, né? Que é experienciar a vida, vivenciar, isso é real. E a pergunta mais honesta nesse momento que faz a gente iniciar a viagem da fragmentação para a completude. Então é uma desconstrução da gente, para a gente depois se ressignificar e voltar à tona, entende? Diferente, melhor, entendeu? Mais segura, mais sentindo mais protegida, mais amada, mais iluminada, mais pé no chão, mais com uma abertura de consciência e de visão maior sobre tudo, sabe? A gente aprende, né? Difícil no começo, mas depois a gente pega o jeito, né? E com frequência a gente se pergunta por que o caminho do despertar precisa ser às vezes tão difícil. Nem falar nada. Porque senão não teria graça, né, gente? Como que a gente ia evoluir numa coisa fácil? E lembrar que aqui é um planeta prisão, né, gente? Expiação. Então, se é de expiação, porque estão vendo a gente se a gente está melhorando como ser de luz ou não. Entendeu? Para ver se a gente passa no teste, no vestibular de espiritualidade, e aí a gente possa realmente ter o nosso benefício, que é o nosso diploma de libertação da Matrix, e assim a gente poder ter uma vida digna, tranquila e de paz, né? E ainda ter o nosso que é de merecimento, e ainda por cima fazer o bem pra galera pelo qual a gente veio aqui, entendeu? É isso aí, mais ou menos. Né? Porque não existe, né, gente, uma maneira de desfrutar dos benefícios de uma vida espiritual sem a gente passar pela dor, não adianta, né ou não é? Porque realmente a questão sensível de uma vida espiritual, ela vem da coragem da gente permanecer aberto em meio a uma agonia, né, excruciante. É aí que a gente cresce. Quando a gente abre o coração, mesmo no inferno, no que a gente está passando,
O reino do céu é seu, garoto, garota, né? A gente sabe disso por experiência própria, né, que a gente teve nessa vida. E eu tenho visto muitas e muitas vezes em outras pessoas cuja vida foi transformada quando elas permitiram a si mesmas sentir de forma honesta, sabe? E completa, cada momento assim que ele surge, entende? Assumindo, aceitando, compreendendo, entendendo, discernindo, assumindo aquilo para você e com amor, entendeu? Você abraçando aquilo, entende? E com amor e com compaixão, se perdoando, sabe? E liberando tudo aquilo e perdoando o outro que fez aquilo com você, entendeu? E algumas vezes a gente confunde a como chama aquele negócio lá? Ih, meu pai, não tô lembrando. Ah, é vitimização, isso, com mágoa, né? Porque senão é aquela coisa assim, ai, como se fala? Mas ficar preso no podre de mim não é o mesmo que explorar as profundezas da nossa angústia, não é verdade? Quando a gente identifica, entendeu, esse excesso com relação à dor, que ela é uma armadilha comum que cria uma mentira que se perpetua dentro da gente, porque isso daí é padrão que a gente coloca na cabeça ou crença limitante, viu? Tem que tirar também. A gente tem que. Por isso o autoconhecimento é importante, para a gente saber discernir o que é um e o que é o outro, que é bem diferente. A mágoa verdadeira, mesmo, honesta mesmo, significa o quê? Que a gente vai o quê? A gente vai além dos enredos da vida da gente, dessa novelinha, desse dorama que a gente criou, entendeu? Ou que a gente está nele porque, de uma certa forma, você está preso e não está achando a saída dentro de você para você sair da situação que você vive no seu exterior, entendeu? Porque não importa, né, gente, a justificativa que pareça, entendeu? Na sua frente. O importante é a gente mergulhar na totalidade das nossas feridas e abrir os braços para que a gente possa dar boas-vindas ao bom, ao mal e ao feio, né? Nesse sentido todo. Entendeu? Porque enquanto a gente continua se abrindo para encontrar, seja o que for, sem a gente parar o bastante para que a gente possa criar uma história sobre isso, entendeu? Por fim, vai se encontrar em algum lugar onde não há nenhuma história. Você não construiu nada, você não fez nada até agora, você não cresceu, você não amadureceu, entendeu? Você sofreu, não entendeu a lição que era para ser aprendida, para evoluir, para ter consciência de você mesmo, do que você está fazendo aqui, que você poderia fazer melhor para você. Olha que roubada esse negócio, né? Aí eu falo assim uma coisa para vocês. Vocês lembram da história de Buda? Ele teve um discípulo que se chamava Ananda, né? Ele sofreu devido, entendeu, à morte de Buda, entendeu? Por quê? Porque ele estava ali tantos anos perto de Buda e ele não despertou. E agora ele dependia tanto de Buda para poder ele despertar, que ele achava que era tarde demais para isso, né? Aí ele meditou a noite inteira e tudo mais, né? E com aquele pesar que ele tinha e tudo mais. Aí o que aconteceu? Ele teve esclarecimento, porque ele voltou para dentro dele, né? Aí ele conseguiu meditar, ele conseguiu ver a luz no fim do túnel, né? Graças a Deus. Então, quando a gente deseja conhecer a nossa dor na totalidade da consciência, existe uma possibilidade de transformação, porque senão a gente não estaria aqui, é ou não é? Né? Então, se a gente aceitar a profundeza dessa mágoa em nosso coração, ela transforma a dor em deslumbramento. A gente começa a enxergar de outro jeito as coisas, é que nem a carta do enforcado. A gente começa a ver de outro jeito, e de um jeito diferente, de um jeito melhor, do jeito certo. O certo de Deus, o certo verdadeiro, que precisava sair de dentro de você. Esse deslumbramento, o que é o quê? Ele significa que vivemos um milagre do agora. Por isso a importância tanto do agora, do Depra Copra lá, né? Tudo no nosso agora. Porque somos deuses e somos deuses que podemos cocriar a nossa realidade.
Só que primeiro a gente tem que trabalhar o nosso eu interno, a nossa essência, a nossa pureza, nossos dons, nossos poderes, quem realmente somos, nossos limites. Nós temos que trabalhar tudo, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sabe? Tirar o antigo para dar espaço para o novo dentro de nós, né? Porque é uma recuperação da nossa divindade, nosso Deus em ação, nosso Deus interno, né? Leia o livro de Mestre Saint-Germain, o livro dourado dele, você vai entender. Na qual a criança que está machucada dentro da gente, ela vai renascer como uma criança dourada. Leia também a história de Buda, né? Para quem não sabe, né? Praticamente, essa criança dourada é nossa centelha divina, nossa essência da nossa vida. É na pureza da presença, na alegria do prazer, de viver, de estar vivo, de ser essência, de ser luz, de ser amor. Nossa, de ser paz, de ser esperança, de ser alegria para tanta gente, para a gente mesmo, em primeiro lugar, com certeza. Porque cada momento é uma aventura para a gente, a ser desvendada pela gente, com outros olhos e bem abertos, e a barriga relaxada, não tensa, nem estressada, né? Mesmo quando as coisas se tornam difíceis pra gente, entendeu? E quando a gente deixa de ser contaminado por essa bagagem do passado, né? O mistério da vida se revela aos pouquinhos pra gente. E o nosso propósito único da nossa alma é desvendado. Aí a gente sabe por que a gente está aqui. E qual é o nosso propósito, a nossa missão de vida. Entendeu? Conosco mesmo. E com a galera daqui, né? Porque se a gente vê de outra forma, vamos ver. Partindo de uma perspectiva mais expandida, mais aberta, a gente vê que cada parte da nossa vida, por mais dolorosa que seja, é exatamente aquilo que a gente necessita para a gente evoluir. E é nessa revelação que a gente acaba despertando dentro de nós, na nossa consciência, que é um relaxamento profundo. A gente fala uau, aí você fala, sabe aquele ufa legal? Ufa, né? Daquela suspirada. Então, é porque a gente encontrou a gente mesmo, e a gente encontrou a Deus, e a gente encontrou a paz interna, graças a Deus. Porque é aqui que existe uma verdade inquestionável no plano divino da vida da gente, não é verdade? Né? E essa verdade é que Deus nunca abandonou você em todos os momentos difíceis que você passou. Ele tem estado ao teu lado direto, sempre te cutucando para dar um salto final em direção à tua liberdade. Só que você sempre esteve aberta para o fora, você nunca voltou para dentro de você em todos esses anos. Ainda há tempo, só depende de você, tá bom? Essa é a minha contribuição para todos aí do Facebook, do Instagram. Se vocês quiserem compartilhar lá, eu vou agradecer. E se quem puder também compartilhar no YouTube, também vai ser legal se eu não conseguir. Muito obrigado por tudo. E depois a gente vai falar sobre a transição para o não eu. Isso é importante, tá? Um abraço para vocês, tudo de bom. Agradeça a minha amiga Amodamá Gevan, tá? Que praticamente através do livro dela, Como Encontrar Deus em Todas as Coisas, da editora Rai, me direcionou para que eu pudesse fazer meu livro preferido de cabeceira. Eu adoro ela, amo, né? É isso aí. Deixei o direcionamento, espero que vocês estejam gostando. Simoninha, minha querida, tudo de bom, meu bem? Quer participar do vídeo? Pode falar, tá bom? Tá jóia? Se quiser participar, dar sua contribuição, fala aí pra mim, tá bom, querida? Tá? Mas aí eu queria só falar uma coisa, eu espero ter ajudado muitas pessoas, muitas mulheres, muitas jovens, adolescentes, entendeu? Que possam estar assistindo. E também todas as pessoas que são do sexo masculino, né? E suas vertentes. E o sexo feminino e suas vertentes. O importante é ser humano. E a raiz é sempre o homem e a mulher, né? Não tem... entendeu? E Deus aceita todas as pessoas, seus filhos como são. O importante é seguir a Ele e fazer a coisa certinha, né? Consigo mesmo e para com o próximo. Que é isso que é mais importante.
né? Que é a nossa contribuição aqui nesse mundo. Fazendo o bem vem pra gente. E vem, tá? Então a gente tem que liberar aquilo que não é legal para que o bom chegue pra gente. Mas primeiro a gente tem que tirar os entulhos e aquilo que não presta. E depende somente da gente fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você, tá? Se você não se empenhar verdadeiramente pela tua salvação e a salvação da tua alma. E a salvação daqueles que te amam. Porque se você não muda, ninguém muda. Acredite se quiser, tá? Não é mudando ninguém, você não vai conseguir mudar ninguém, nem a sua vida, se não você fazer. Se você não fizer essa mudança, essa transformação, essa transmutação do seu ser e da sua vida, tá bom? Agradeço de coração, muito obrigada por tudo. Gratidão. Por favor, deixa seu comentário nessa live, vai ser muito importante para mim, tá? O seu ok e o seu parecer e o seu comentário principalmente. Muito obrigado, gratidão, namastê. Boa semana para todos.